Muy buenos días, amados hermanos Muito bom dia, amados irmãos y amigos presentes, e amigos los que están presentes conectados a través e os que estão conectados del através satélite Amazonas y el satélite do satélite Eutelsat 8 en los Amazonas e o diferentes satélite países, Eutelsat 8 nos diferentes Também países por e internet também pela y internet demás medios de comunicación. e demais meios de comunicação. Hoy, Hoje, domingo, 14 de diciembre de este año 14 de dezembro deste ano 2025, 2025, le agradecemos al Señor agradecemos ao que nos Senhor permite un día más de que nos vida permite um dia a mais de poder vida e glorificarle poder con glorificá-lo cantos, con alabanzas com cânticos, com y louvores también e também en nuestras oraciones, em nossas orações acercarnos a Él nos aproximar pedir dele de sus para bendiciones. pedir das suas bênçãos. Siempre la etapa que Sempre antecede a la palabra es muy a etapa importante, que antecede a palavra é porque esa muito la etapa de importante, preparación porque é a etapa de para preparação recibir de parte de Dios lo que Él para tiene receber da para parte de nosotros. Deus o que Ele tem para nós. Como Él nos dijo Como Ele nos disse, en un mensaje, la armonía en el aposento numa alto. mensagem a harmonia no aposento alto. Sabemos que esto Sabemos que isto lo conocemos y entendemos que es así. o conhecemos e entendemos que é assim, Es mas bueno siempre refrescar é bom sempre a memória refrescar a en memória estas cosas tan importantes nessas coisas tão são importantes para Dios y su programa. que são para Deus e seu programa. Él allí nos dijo, Ele ali nos disse, se requiere que todos los días estemos se preparados requer que todos os dias estejam para preparados recibir lo que Dios ha prometido. para receber o que Deus Y lo que prometeu. Dios ha E prometido, o que Deus lo creemos y lo prometeu, esperamos por nós fe. cremos e esperamos por Así fé. ninguno se va y dice, Assim, Não. ninguém se vai e si eso diz, todavía não, faltan tantos días, se isso ainda faltam tantos yo voy allá dias, a eu otros vou lugares lá que tengo que arreglar a algunas outros cosas. lugares que eu tenho que E luego corrigir vendré algumas esse dia. coisas e depois virei É que algumas esse pessoas dia. pensam É que algumas que quando pessoas Deus diz que pensam vai ser tal que coisa quando em Deus tal diz que dia, vai fazer tal pues coisa hay em tal que llegar dia, en ese día. pois é preciso chegar Não. nesse dia. La persona debe estar allí A ya, pessoa deve estar y ali já preparándose e para estar eso se que ha de venir de preparando parte de para Deus. isso que virá da parte de Mientras Deus. uno espera, E enquanto a está pessoa en espera, una etapa de preparación. está numa Es etapa de como en las preparação. actividades, É los como cultos. nas atividades, El os mensaje va a cultos. ser dado a cierta A hora mensagem vai ser y dada a cualquier certa persona hora podrá decir, e qualquer pessoa Eu poderá chego dizer, a esa misma eu hora. chego nessa mesma Está muy hora. mal de su parte. Está Porque muito hay una mal da etapa sua que parte, antecede porque há a uma esa etapa que en la cual antecede usted essa, ora a Deus, na qual você ora a usted Deus, escucha la lectura você de la palabra, escuta a leitura y da usted palavra canta a Deus, e você canta a glorifica Deus, adora glorifica a Deus, adora a Esa Deus. etapa usted la necesita. Essa etapa você necessita Usted dela. no puede llegar de momento Você não pode cuando chegar de ya se está momento predicando, quando já está sendo porque usted pregado, no tuvo esa etapa porque de você não preparación teve essa etapa para de recibir la preparação bendición de Dios. para receber a Agora, bênção de Deus. Por eso Agora, es que se tiene Por isso é que esa etapa de antesala, se tem essa en etapa donde de nosotros antessala, adoramos a Dios, onde nós glorificamos adoramos a Deus, glorificamos a Deus, y luego cantamos a Deus escuchamos e depois su voz. escutamos O sea, sua voz. nosotros le damos a Él, Ou seja, nós damos a de Ele, nuestra parte, las alabanzas, da nossa los parte, cantos, os louvores, las oraciones, os cânticos, y luego Él as nos orações, bendice e depois com Ele sua nos palavra. abençoa com Sua E mira, palavra. E es un vejam, solo día, por lo num menos só acá, dia, hay otros pelo lugares menos que aqui, há outros são lugares que otros días de la semana. são outros dias da Assim que, semana, assim En la que semana que se levanta temprano, na semana, todos quem los se días levanta madruga cedo, para ir todos os dias e acorda a cedo cumprir para ir los compromisos a terrenales, cumprir os pues compromissos así debe terrenos. ser o más. Pois assim para deve ser ou mais La obra de Dios y para las cosas y los a negocios obra de Deus e as coisas e os negócios de Deus. La casa es el hogar, el A lugar casa de é corrección, o lar, donde Dios nos o lugar de correção ayuda, onde nos Deus bendice para nos ajuda, nos seguir abençoa adelante nuestra vida para seguir en em este frente planeta nossa Tierra, vida hasta que Él cumpla neste planeta Terra até las que Ele promesas en cumpra cada uno de nosotros. as promessas em cada um de nós. Hemos estado viendo en estos días
Estivemos vendo en nestes diferentes dias, lugares, países, em diferentes lugares, em donde países, han onde estado teniendo elecciones los países. estiveram tendo eleições os Allá países, en Chile, lá no Chile. hoy es la segunda Hoje vuelta é o segundo turno esas elecciones nessas eleições para presidencia para allá. presidência lá. Y E allá está lá está el señor José Antonio Cast, o senhor que es José Antínio Cas, que é hombre que está homem 100% en que favor está de Israel. 100% a favor de Por lo Israel. tanto, y es de derecha. Portanto, Por lo e é tanto, de el pueblo direita. chileno Portanto, hoy o povo chileno es el hoje día de la mejor decisión é o dia da que você melhor pode decisão que você este pode voto. tomar neste voto. Siempre he dicho que deben Sempre de disse votar que devem por aquel votar candidato y por partido que aquele esté candidato e em favor de partido Israel. que estiver a favor vai de lá Israel. Sua E aí nação vai com tendrá segurança. bendiciones Sua sem nação limitações. terá bênçãos sem limitações. Este año 2026 se Este perfila ano un 2026 año en donde se el mundo perfila um verá ano onde o mundo verá Latinoamérica y el Caribe a América más Latina e o unida Caribe en favor de Israel. mais unida a favor de Por Israel. lo tanto, pongamos nuestro grano de arena, nuestro granito de arena Coloquemos nosso grão de areia, nosso Em grãozinho de essa parte, areia nessa para que parte nuestra nación para que nossa nação reciba las bendiciones receba as tiene bênçãos que em seu Deus tem Digo em seu en un reino. escrito él que las Disse num naciones escrito ele que as nos nações dijo, vejam. Ele nos miren, en un disse, escrito dice los países no escrito diz que os miren y países vean y reciban que olharem la e segunda virem venida de receberem Cristo, a segunda vinda serán de Cristo, salvos de los juicios de la gran serão tribulación salvos dos juízos y da grande entrarán tribulação al reino e milenial. entrarão no reino milenial. O sea que Ou seja el que trabajo y la lucha o yo y todo el trabalho e a pueblo luta latinoamericano, que eu e creyente en todo o este povo mensaje, latino-americano, estará crente nessa llevando a cabo mensagem, y estará estará llevando a cabo, realizando e es estará para que los realizando países é latino-americanos para y que os caribeños países latino-americanos e reciban la segunda venida del caribenhos Señor y recebam a segunda así vinda do Senhor puedan e escapar de los juicios assim divinos possam de la gran escapar tribulación. dos juízos Entrem divinos da grande a tribulação. formar Entrem parte desse glorioso a reino fazer del Mesías, parte desse glorioso que reino do pronto estará Messias, siendo establecido. que em breve La estará misión sendo estabelecido. de la iglesia en A este tiempo final es esa. missão da igreja neste Que os tempo final é países essa. Entrem, Que os todos los países países de entrem, Latinoamérica entrem todos a os formar países da parte América Latina entrem a fazer desse parte glorioso reino del desse Mesías. glorioso reino do Messias. Ahora miren, en el tiempo de Agora vejam no tempo Jesus. de Jesus, en el Evangelio según San Lucas, ele no Evangelho segundo São Lucas, él allí ele ali lloró. chorou, O sea, él se conmovió ou seja, ele se comoveu por cuanto ellos no porquanto eles recibieron não receberam la venida del a Señor vinda do Senhor en esos días. nesses Y dias. también en E também San Mateo, pero em vamos São a leer Mateus. Mas vamos ler en el Evangelio según San Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, en el capítulo 19, no capítulo 19, verso 41 en versículo adelante, 41 em donde nos diante, dice: onde nos diz: y cuando llegó cerca de la ciudad, quando al ia verla, chegando, lloró vendo a cidade, chorou sobre ela. sobre ella, Chorou dizendo: sobre ela, dizendo: oh, si también tú conocieses ah, a lo se menos en tu este tu conhecesses día ao lo que menos es neste para teu tu dia paz, o que mas a tua agora paz está pertence. encubierto de tus Mas ojos, agora isso está porque encoberto aos vendrán teus días olhos. sobre ti, Dias virão cuando sobre tus ti, enemigos te rodearán em con que os teus vallado inimigos y te cercarão de trincheiras e te partes sitiarão e te te apertarão de todos os lados. y te derribarán a tierra. Derrubar-te-ão a ti. Miren, ahí escribe a la derecha. Veja aí, ele escreve à USA, direita. hoje. Estados Unidos, USA, hoje.
y te derribarán a tierra y a tus hijos derrubar-te-ão dentro a de ti ti. e a teus E não filhos deixarão em que ti dentro de pedra ti sobre estiverem. pedra, Não deixarão em porquanto ti não pedra sobre conheciste pedra, el tiempo porque não conheceste o de tu tempo visitación. da tua visitação. Y en el capítulo E no capítulo 23 23 del Evangelio según San Mateo, do Evangelho segundo São Mateus, verso 37, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los Jerusalém, profetas y Jerusalém, apedreas que a los matas te os son profetas e enviados. apedrejas Quantas o que te veces são quise enviados. juntar a tus hijos, Quantas vezes como quis la eu gallina ajuntar os junta teus sus filhos, polluelos como a debajo de las galinha alas, ajunta y no os seus quisiste. pintinhos debaixo He das aquí vuestra asas, casa e tu não os quiseste. es dejada Agora a desierta, vossa casa porque vos os ficará digo deserta. que desde agora Pois eu não vos me digo vereis, que desde hasta que agora não me digais, vereis mais, bendito até el que que viene digais, en el nombre bendito del aquele que Senhor. vem em Y nome ahí do a la Senhor. derecha escribes arriba, E aí en à la direita ele segunda escreve para cima, venida del na Señor. segunda vinda do Senhor. Ahora miren en el capítulo 19, Agora vejam no el verso capítulo 41 19, de San Lucas, que versículo les leí. 41 de São Lucas, que eu li También para ahí vocês. escribió, Também hizo aí ele escreveu, fez como um parênteses grande del 41 como um al parênteses 44, grande do 41 ao 44. y ahí hacia arriba escribe E aí para Jerusalén, cima ele escreve, una raya, Jerusalém, las um traço, as fátuas. Hoy estaremos viendo un saludo, Hoje que dio a estaremos pastores, vendo uma saudação que foi predicado que deu a el 30 de pastores, março del 2009 que foi pregada em em El 30 de Salvador. março de Pueden tomar 2009 em El Salvador. tienen la Podem bondad. sentar. Queiram ter a bondade. Nos dice en el mensaje la Nos diz visitación na angelical a la mensagem familia humana, a visitação angelical à família humana, predicado el 30 de marzo del 2014, pregada em 30 aquí en de Calle, março Puerto de Rico, 2014, aqui em dice, Caí, y tenemos Porto la Rico, promesa diz, que habrá e temos a outra promessa que visitação haverá angelical para outra a família humana, visitação angelical para a para lo família cual el humana, reverendo William Branham para o qual o preparou reverendo caminho William como Branham precursor de la preparou o segunda caminho venida de como Cristo. precursor da segunda Preparou vinda de el camino Cristo. com todo Preparou lo o que él predicó de caminho parte de com Deus. tudo que ele pregou da E parte el de que Deus. vendrá después de él E quem estará virá depois viniendo de dele acuerdo a como el estará Espíritu vindo de Santo dijo acordo a através como o del Espírito reverendo Santo William Branham. disse através do Não poderá reverendo venir William de outra Branham. forma. Não poderá Tiene que vir venir de de outra acuerdo forma. a Tem como el que vir de precursor le acordo preparou el a caminho. como o precursor En el preparou o libro de caminho. citas, No livro de en la página citações, 15 na página 15, nos dice, nos diz, párrafo 104, parágrafo 104. ahí fue cuando el hermano Branham relató Aí foi quando o irmão el primer Branham viaje a relatou México, a primeira viagem ao y México continúa, así que nosotros nos e regresamos continua. para atrás. Assim que nós Y entonces voltamos, yo vi que el hermano Argan e Bright então eu vi que o irmão venía en Argan camino Bright para verme. vinha Y yo a me fui caminho afuera para a me orar ver. en mi E cuarto eu fui fora y orar no meu quarto pregúntele al Señor e perguntei ao Senhor, que, 3 puntos, Él me enseñó otra o visión. que, reticências, ele me Ele dijo, mostrou outra visão. Pescado Ele muerto disse, estaba tirado. peixe morto estava esticado. Y Él me dijo lo que era. Estava jazendo. E ele me disse o que era. Ahí a la izquierda dibuja una estrella de David. Y Aí à vean, esquerda ele para desenha arriba uma estrela de escribe, Davi. Vejam, daí pescado para muerto, cima ele escreve, los muertos en peixe Cristo. morto, pescado morto, os mortos em Cristo. Él dijo lo que era. Él me dijo lo que Ele era. Él disse o dijo, que era, ele "Regresa me para disse o atrás. que era. Ele disse, volte. Este realmente no es el tiempo. Este realmente eu te não é o bendecirei. tempo, Ahí em mas cima eu te del párrafo abençoarei. escribe, "No ir a Aí em cima do Israel, parágrafo el ele cuarto Elías". escreve, não ir a Israel, o quarto Escribe México Elias. também. Ele escreve Eu México regressei para também. atrás allí Eu voltei ali y cerca de 40 a 50 e perto mil de gentes 40 a vinieron a Cristo. 50
1000 pessoas vieram a Cristo. E uma criança foi levantada dentre os mortos e grandes coisas aconteceram. Agora estou esperando pela hora. Aí à esquerda também à direita desenha uma estrela de Davi e para cima escreve: não é o tempo para Israel, vai para o México. Você pode imaginar que menores parecem ser essas coisas, que essas coisas estão tomando lugar. A outra noite, não sabendo quantos estavam na igreja da Filadélfia, quando eles me ouviram dizer a certa pessoa: maldita seja essa pessoa que levanta os olhos enquanto eu estou olhando por essa mulher cega. E isso é o que eu estava fazendo. O Senhor está se preparando para visitar seu povo em algo grande e maravilhoso, amigos. Tem que ser um segredo em meu coração. E aí desenha uma estrela de Davi à direita e escreve para cima o quartinho na carpa, na tenda. Mas como vocês me conhecem e creem em mim, e me amam e me respeitam como servo de Deus, somente recorde o que eu estou dizendo. Uma bênção vem a caminho. E ele escreve à direita a carpa. E vejam, podemos dizer, hoje o povo de Deus está sob bênção, porque está sob esse ministério de carpa, de tenda. Sob essa bênção que ele disse que viria à igreja. Isso é correto. Aí vem. E não será debilitadora. Nunca mais me debilitará, jamais. E isso será mais além de qualquer coisa que já tenha acontecido, aqui ou em qualquer tempo. E desenha uma estrela de Davi à direita. Isso me faria um crente em graça, depois que fiz reticências, e as coisas que eu fiz e a maneira que atuei, e condenado diante de Deus. E ainda quando Deus fala alguma coisa e faz reticências, e vai fazer de qualquer forma. Agora vejam aqui um escrito que nos deixou. Recordem que ele foi esse precursor enquanto esteve aqui na terra, da segunda vinda do Senhor, e no céu, na sexta dimensão também. Agora vejam, no tempo de Moisés, ele foi, como nos escreve aqui, vamos colocar este para que vejam aqui. Este escrito, onde ele aí, isso foi no primeiro Êxodo. Recordem que Josué representa o líder, o mensageiro do tempo final. E vejam, ele escreve aí: Moisés é igual, precursor de Josué. Josué é igual Cristo, primeira vinda. Ou seja, representa o Senhor em sua primeira vinda. Também vejam, Josué é igual Cristo, segunda vinda, ou seja, também representa o Senhor em sua segunda vinda. Josué é igual o mensageiro do último dia. E aí embaixo ele escreve o sinal, ou seja, a evidência da terra prometida é o Filho do Homem. Essa é a evidência da terra prometida, que o Filho do Homem estaria no meio do seu povo. Agora vejam, continua dizendo:
temos a promessa também de que haverá uma manifestação plena de Deus no meio da sua igreja, assim como houve manifestações temporárias em sua igreja, de etapa em etapa, de era em era, onde o Espírito Santo se manifestou por meio de um mensageiro e tornou realidade o que estava prometido para cada era. No livro de citações na página 135, parágrafo 1199, nos diz: naquele dia o Filho do Homem será revelado. O quê? Para juntar a igreja à cabeça, unir o matrimônio, e aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Onde? Isso é na era da pedra angular, onde isso ocorreria. E as eras. Unir o matrimônio da noiva, o chamado do noivo, virá bem aqui por isso, quando o Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir os dois juntos. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem juntos. E para fazer isso, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Vê o que eu quero dizer? Vem, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Ou seja, esse é o ministério de Jesus. E fará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como um, a noiva. E então ela irá para a casa, a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Vamos à ceia das bodas, não às bodas. Sentir sua carne, sofrer entre a carne de homens poderosos, porque o matrimônio do Cordeiro veio. Mas o rapto é indo à ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e elas duas se tornam um. E o que faz então? Manifesta o Filho do Homem outra vez. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se convertem em um. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda e uma pedra angular e as eras. E a flecha, onde diz, manifesta o Filho do Homem outra vez e outra vez, uma flecha aí, a pedra angular. E na última frase, também sai daí a linha para a pedra angular, onde a igreja, a palavra e a igreja se convertem em quê? Em um. Agora é aí onde ele tinha nos dito que viria essa outra manifestação do Filho do Homem. Veio a primeira manifestação do Filho do Homem, aí falando do tempo do irmão Branham, diz no parágrafo 183 na página 22, o Filho do Homem esteve se revelando por uns quantos anos em misericórdia, se revelando a si mesmo em sua grande presença. E tudo isso aí o que nos mostra dessa manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham. Mas ele diz que a próxima vez, já na página 23, riram e o escarneceram. A próxima vez, vem, ia ter outra manifestação de Filho do Homem, mas já não em misericórdia, mas em juízo. Como que falamos hoje na manhã, pela manhã, o que lemos ali, dessa manifestação do Espírito e virtude de Moisés e Elias, onde ele nos diz que não podia isso ser manifestado pelo Espírito Santo na dispensação da graça. Tem que ser manifestado esses ministérios na dispensação do reino. E depois nos falou que estavam ainda nesse tempo na dispensação da graça. Consequentemente, não podia o Filho do Homem se manifestar em juízo, porque estava ainda numa dispensação, em misericórdia. Dispensação da graça. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo, diz na terceira dispensação, que é a sétima. As últimas três, depois é a terceira. Será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça.
seu dia de graça dispensación, melhor. la segunda dispensación. Dispensação, a segunda dispensação. E ao final Ele escreve aí em cima. Elias e E ao Moisés. final ele escreve Elias e Moisés. Agora, essa é a manifestação del Hijo del Hombre en juicio. do Filho do Homem em juízo. Vejam, e na página 135, onde estávamos lendo, nesse parágrafo 1199, para cima à esquerda, aí ele escreve, manifesta o Filho do Homem outra vez em carne. E em cima do parágrafo, escreve as bodas, traço a união, um tracinho, a união. A ceia, um traço, a palavra se faz carne. Continua dizendo, para o nosso tempo também haverá uma visitação angelical e haverá uma manifestação plena de Cristo em sua igreja para coroar o programa divino e coroar assim a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha nos dito, tem um extrato que corresponde à página 212 dos selos, e aqui na citação é a 90. Ele nos disse que ainda não tinha ocorrido uma manifestação para sacudir a igreja. E ele diz o que era necessário. Vejam, página 90, no parágrafo 779, nos diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Aí não houve um avivamento ainda. Nenhuma manifestação de Deus para avivar, sacudir a noiva. Nos selos diz para sacudir. O que é que sacude a noiva? Essa manifestação. Vê? Estamos esperando. Serão necessários esses 7 trovões escondidos de lá para despertá-la novamente. Ele o enviará. Ele prometeu. E desenha uma pedra angular à direita e às eras. E em cima ele escreve aí: os trovões produzem um avivamento. Continua dizendo, e assim completar seu trabalho com o selo de ouro em uma era de ouro que corresponde ao nosso tempo. Será a visitação angelical maior, a maior visitação angelical que Deus tenha realizado no meio da família humana, porque com essa visitação nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo. A ceia das bodas do Cordeiro. Com qual visitação? Com essa manifestação que foi prometida, que a igreja estaria recebendo, e que nessa manifestação estaria o Filho do Homem se revelando, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora. Com essa visitação nos revelará o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, que é o maior mistério da Bíblia, a tal grau que Jesus disse que ninguém, nem no céu, sabia quando seria o dia e a hora. O dia e a hora do quê? Da segunda vinda de Cristo. Esse mistério é contido na voz de Cristo clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Os trovões, que é a voz de Cristo, revelará no último dia o maior mistério dos céus e da terra, a segunda vinda de Cristo vindo à sua igreja no último dia, na visitação angelical à raça humana, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Na mensagem titulada O que é o Espírito Santo, veja, ele nos diz ali na página 27, o qual nos mostra o que receberam ali no dia de Pentecoste. Diz
Escute agora o que Jesus disse na Bíblia: recebereis poder quando o Espírito Santo tiver vindo sobre vós. O que é o Espírito Santo? É o poder. E me serei testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra, lugar que ainda não se alcançou. E, tendo dito essas coisas, vendo eles, foi elevado às alturas de uma nuvem e o recebeu, ocultando aos seus olhos. Agora vejamos essa profecia se cumprir no capítulo seguinte. E como se cumpriram nos dias de Pentecostes, estavam todos unânimes juntos. E de repente veio, e ele diz, e de repente veio o pastor, reticências. Parece que saí da linha, não é? De repente veio o sacerdote ao altar. Não. De repente veio um estrondo do céu. E ele escreve aí, hoje será os trovões. Era isto acaso um ministro se aproximando da porta ou sacerdote da comunhão? Saindo do lugar santo? Não, nada disso. Veio um estrondo do céu. Não era o movimento dos pés. Veio um estrondo do céu, como de um vento forte que corria, o qual encheu toda a casa onde estavam assentados. O que é o Espírito Santo? Aqui está escrito onde eles receberam o poder. Aqui nos diz do que devemos esperar e também do que aconteceu quando receberam. Estava profetizado desde Gênesis, desde o tempo de Abraão e através de todo o tempo, de que viria, como viria e os resultados que traria. O que é? É a promessa à igreja, aos crentes, o qual encheu toda a casa onde estavam assentados e lhes apareceram línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E aí ele escreve aí, hoje será o corpo teofânico, hoje. Porque é paralelo em tudo. Aí receberam a primeira porção, hoje recebemos a primeira e a segunda porção. E foram cheios, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Disso também nos falou aqui no livro dos selos, na página 132, onde nos diz, vem falando desse cavaleiro que saiu lá ao princípio, nas eras. Cavalo branco, esse indivíduo aqui não tem nome, mas está sobre um cavalo branco. Agora, também não tem flechas para o seu arco. Notaram? Tinha um arco, mas não diz nada das flechas. Portanto, tem que ser um fanfarrão, correto. Talvez tenha muito trovão e nada de relâmpago, mas Cristo tem trovão e em cima ele escreve 7 trovões. E relâmpago. Ele escreve no Ocidente a vinda do Filho do Homem. Ou seja, corridinho aí, 7 trovões. No Ocidente, a vinda e 2H e Filho do Homem. Mas Cristo tem trono e relâmpago, porque da sua boca sai uma espada afiada de 2 fios e com ela fere as nações. Mas este indivíduo não pode ferir ninguém. Antes está desempenhando o papel de um hipócrita, pois vem em um cavalo branco para conquistar. Cristo tem uma espada afiada que sai da sua boca, a palavra viva. E em cima de sua boca a palavra viva e escreve a trombeta, os 7 trovões. Essa é a palavra de Deus revelada aos seus servos. Como quando disse a Moisés, vai e estende tua vara e pede moscas. E apareceram as moscas, correto. O que Deus disser, assim o fazia e se cumpria. Sua palavra viva. Deus e sua palavra são a mesma pessoa. Deus é a palavra. E à direita ele escreve a vara, a palavra. E em cima disso para cima, em 2 frases escreve a espada de 2 fios, a palavra revelada. A e reticências.
A espada de dois fios, a palavra revelada. A. E à esquerda, aí também escreve para cima, trovão e relâmpago. Palavra, mensagem em cima de relâmpago. Palavra, mensagem em cima de relâmpago. Escreve palavra, mensagem. Trueno e relâmpago, palavra, mensagem. Trovão e relâmpago, palavra, mensagem. 19, Apocalipse 19, 11 ao 16. Agora sigue dizendo aqui. Agora continua dizendo aqui, temos também a promessa de que haverá uma visitação angelical em uma grande carpa catedral, uma grande tenda catedral, onde o mesmo anjo do pacto que libertou o povo hebreu, que apareceu a Moisés e os libertou através do profeta Moisés e os levou pelo deserto. E de noite lhes iluminava o caminho, sendo uma coluna de luz de fogo, e de dia os protegia do sol, sendo uma nuvem de sombra sobre o povo. Vejam aqui, neste escrito, ele aí nos diz, falando dessa visitação angelical, em uma grande carpa catedral, uma grande tenda catedral, ele escreve no estudo, a visão da carpa, a visão da tenda mostra aquele que vem depois do precursor, porque esse seria o ministério do qual o reverendo William Branham falou. E também vejam, em um caderno também escreveu, o filho que é adotado. Depois de João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, veio Jesus, o precursado, o qual foi adotado no Monte da Transfiguração. Ele era o Verbo, a palavra encarnada em um homem daquele tempo. E depois do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, veio o precursado que será adotado no último dia. É igual. No sétimo milênio, onde estará o anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo, o Verbo, a palavra encarnada em um homem deste tempo, que é o anjo de Jesus. Isso é o que foi precursado pelo reverendo William Branham, na página 256 do livro dos selos em espanhol. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá montado sobre um cavaleiro no cavalo branco. Vamos ler. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso foi o que o reverendo William Branham precursou. Agora, o que é que a igreja estaria vendo? Essa manifestação, essa visitação angelical no meio dela, cumprindo o que foi precursado, ou seja, estariam vendo o precursado, o que foi precursado pelo precursor, o reverendo William Branham. A igreja estaria vendo, ou seja, estaria vendo o precursado. Continua dizendo, esse mesmo anjo do pacto que os liberou e lhes deu as tábuas da lei no Monte Sinai, a Moisés para o povo, estará presente no cumprimento da terceira etapa, em uma grande carpa catedral, que haverá no meio do cristianismo, no lugar que Deus determinou e escolheu desde antes da fundação do mundo. Na página 74. Ali ele foi levado a um lugar, porque vejam vocês, mesmo que muitas pessoas tentaram, vamos dizer, boicotar essa promessa e tentar de levá-la para outro lugar, Deus sempre ia realizar e a iria cumprir no lugar que ele já tinha destinado, que é aqui, porque já está feita. Já não é onde, mas aqui está. Na página 74, miren, diz
Na página 74, vejam, diz parágrafo 638. O dia que nós íamos colocar a pedra angular, e eu lembro essa manhã, quando eu acordei, e deitado no quarto, no andar de cima, aqui mesmo na rua 7, algo disse: levanta-te sobre teus pés. E eu me levantei, e eu vi como se fosse um grande lugar. E era como um lugar onde, que reticências, havia um rio, ele escreve um rio, que corria no vale, e ele escreve um vale. E eu fui lá embaixo ao rio, e ele escreve rio. E eu entendi que aquilo era um lugar onde João Batista, ele escreve Elias, esteve batizando as pessoas. E eles o tinham convertido no lote de porcos. E eu era muito crítico disso, somente dizendo que isso não deveria ser feito. E enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou e me levou para cima. E desenhei uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo. Agora vejam, recordam quando ele se colocou em cima lá no terreno de Wiso e assinalou para baixo? Ele disse, parece que a mão passou e assinalou toda essa área. Mas vejam vocês, algo peculiar ou algo que nos chama a atenção, que para este lugar, ele disse, vai e caminha nele. Ou seja, para o lugar onde ia estar colocada a grande carpa, não assim, com os outros. Neste disse, vai e caminha. Recorda o Humberto com um facão na frente, cortando e abrindo espaço para mim em cada canto, porque havia muito mato, esse que tinha espinhos, e aí eu tirava as botas, eu ficava em pé e orava, reclamava o terreno, e assim pelos 4 cantos. E depois, ele me pergunta, já reclamaste, orou? Sim. Já depois, era mais fácil. Deus usou pessoas para que fizesse o negócio, mas vejam, talvez nem sabiam que isso tinha ocorrido. É como quando o povo hebreu estava perdendo a batalha lá, e perceberam que quando Moisés abaixava as mãos, o povo de Israel perdia. Mas quando levantava as mãos, então o povo de Israel ia ganhando. E alguns perceberam e o ajudaram. Mas vejam, os que estavam ali na guerra, quando ganharam, conseguimos ganhar. Mas não sabiam que tinha um homem que estava fazendo contato com o céu, com a 7ª dimensão. E é assim no programa divino. Vejam, se obteve tudo, mas foi pela intervenção divina. E a glória e a honra sempre é dele. Quem disser eu, por mim, eu. Aí fica com eu. E já então aí já tem pago. Já com isso, já recebeu o seu pagamento. Sempre dizemos em toda a obra de Deus que a glória e a honra de tudo que fazemos é de Deus. É Ele quem leva a glória. Sem Ele, nada pode ser feito. Somos uns instrumentos dele para realizar seu programa. E damos graças a Deus que nos usa para cumprir seu programa. Agora vejam, ele diz, e enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou e me levou para cima. E aí desenhei uma pedra angular, as eras e a flecha para a pedra angular. E eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo. Mas havia tanta gente até que estavam todos apinhados dentro no tabernáculo, nessa condição, assim como está agora. E eu estava feliz, em pé, atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. Aí embaixo ele escreve, quando ia ser colocada a pedra angular. O qual vejam na página 55 deste livro de citações. Aí
nos mostra também, ou nos falou, isso que o Espírito Santo disse, vejam, página 55, parágrafo 474. Amanhã que eu dediquei ao tabernáculo, uma visão veio, a qual está escrita na pedra angular. Quando o Espírito Santo me disse, este não é teu tabernáculo. E eu perguntei, onde estava o meu tabernáculo? E ele me colocou embaixo os céus azuis brilhantes. E então ele disse, faça a obra de um evangelista e etc. Ele escreve em cima. Uma visão escrita na pedra angular do tabernáculo. Uma visão escrita na pedra angular do tabernáculo. Que visão? A visão da carpa, a visão da tenda. E também escreve aí, este não é teu tabernáculo. Não pertencia a esse ministério do quarto Elias. Agora ele continua dizendo ali. E a esse tempo o anjo do Senhor me falou e disse, mas este não é o teu tabernáculo. E ele em cima, veja, escreve, um vale, um rio e um tabernáculo. Este não é teu tabernáculo. De quem é? Em forma de pergunta. Se não era o tabernáculo do reverendo William Branham, ou seja, do espírito ministerial de Elias em sua quarta manifestação, pois tem que ser esse tabernáculo de alguém. Não pode ser um tabernáculo de alguém que partiu. É como um menino, uma criança que eu contei faz pouco tempo, que disse, mamãe, essa casa é do meu papai ou pertence ao meu papai? Não é? Sim. E algo assim. E a grande carpa catedral pertence ao ministério de José. Porque o irmão Branham se foi e o irmão William se foi. Eles não podem dizer que é deles. E olhava o rapaz e... Mas de onde tira tanto entendimento esse menino, esse rapaz? É como quando você tem uma casa e seu papai parte... Você, se há herdeiros, pois vem a ser dos filhos. Mas você não vai no banco ao juiz dizer, não, meu irmão quer parte da casa. Não, porque isso é do meu pai. Já seu pai partiu e agora vem a ser uma herança dos filhos. Agora, esse lugar é dos filhos. E é assim, vejam, com este lugar que ele disse, esse não é teu tabernáculo. Não era o tabernáculo dele, porque vejam, já no tempo que essa grande carpa catedral ia aparecer, essa grande tenda catedral ia aparecer, nosso irmão Branham não ia estar, portanto não era dele. Então de quem é? Pois tem que ser do ministério, que Deus estaria usando nesse tempo, sob carpa, sob tenda. Tão simples assim. Agora vejam, continua dizendo. Nessa terceira etapa, a qual diz o anjo ao reverendo William Branham, que ao reverendo William Branham, será que a revelação de Cristo por meio do seu Espírito será em forma plena? Será em que? Em forma plena. A revelação. E como vem a revelação por meio dos seus profetas. E o que vimos em parte no reverendo William Branham, ele diz... estará em toda a sua plenitude. Lá foi em parte ou temporário, no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Será em toda a sua plenitude. E isso será uma visitação angelical da parte de Deus, para a bênção de todos os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde se estaria vivendo no ano do jubileu, ano de liberação. Vejam na página 23, da mensagem Festa das Trombetas, nos diz. Agora notem as trombetas das quais falamos. É uma chamada ou uma festa para a guerra. Para uma pessoa, algum dia sagrado ou algo assim. Notem vocês dizem para uma pessoa? Sim. Ou para o ano do jubileu. O anúncio da vinda da liberdade. Quando eles podiam regressar. Agora poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessa uma coisa. Mas agora,
E entrando nas trombetas, vocês têm a introdução agora dos selos e a igreja. Agora vamos entrar na trombeta. E ele escreve à direita a trombeta. E escreve à esquerda, ano de jubileu. Anunciar a vinda da liberdade. Porque essa é a bênção que a igreja noiva neste tempo final receberia. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus, ou seja, o ser transformados e raptados e ser libertados dessa escravidão deste reino dos gentios. Agora continua dizendo, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, neste tempo final, estará esperando a visitação angelical maior da história do cristianismo e da história da raça humana, porque nessa visitação e com essa visitação haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, jovens e eternos, iguais ao corpo de Jesus Cristo glorificado, e uma transformação para os crentes que estiverem vivos, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No livro das Eras, editado na página 100, nos diz ali da seguinte maneira, diz, a igreja nunca aprendeu isso das Escrituras ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo, aí em toda essa frase em cima ele escreve, através de um anjo mensageiro, traz um avivamento. Nessa frase, através de um anjo mensageiro, traz um avivamento. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e as pessoas obtêm sua liberdade, depois de um tempo se escravizam na mesma coisa de onde saíram. Aí à esquerda desenha uma pedra angular, as eras, e as últimas três escreve luteranos, wesleyanos, pentecostais. E na pedra angular escreve hoje. Quando Lutero saiu do catolicismo, as pessoas ficaram libertadas por um tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que pensava que ele queria e estabeleceram seus próprios credos e ideias. E repudiavam todo aquele que professava diferente deles. Voltaram diretamente ao catolicismo, com uma forma um pouco diferente. E ainda hoje em dia há muitos luteranos que estão prontos para voltar ao lugar de onde saíram. E vejam, aí escreve nas notas, escreve, as pessoas ficaram livres em cada visitação do Espírito Santo. As pessoas ficaram livres em cada visitação do Espírito Santo. Vejam no livro de Atos, dos selos, livro dos selos, na página 134, aí nos fala de como se organizaram depois que o mensageiro ia embora. Página 136, nós vamos a 134 para ver como ele vai desenvolvendo isso aí. Vejam, diz, página 134 embaixo, diz então, este tipo enquadra perfeitamente com sua dieta. E recordem, no final, ele é chamado ela. Isso está na Bíblia. E ela é uma prostituta que teve filhas, que enquadra exatamente com o dia presente e com os desejos do povo. Aí você o tem. Deus disse que quando rejeitam a palavra, então Ele os entrega aos seus próprios desejos. Encontramos isso em 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 11 e em Romanos 1, 28. Ali nos diz
que por ter rejeitado a verdade, Deus os entregou a uma mente depravada e nessa condição crerão numa mentira. Vamos ver aqui. Ter este aberto também porque aqui nos deixou algum escrito. E nessa condição crerão numa mentira. E nessa condição crerão numa mentira. E pela mentira seriam condenados. Em cima, aí, escreve, na margem em cima ele escreve, por não crer na verdade, crerão na mentira e são condenados. Por não crer na verdade, creem na mentira e são condenados. Há uma condenação àqueles que não creem na verdade. E a verdade é que liberta. Isso é o que dijo o Espírito Santo. Isso é o que disse o Espírito Santo. E não é assim o desejo da igreja e não é assim o desejo da igreja hoje em dia. Trate você de dizer que tem que fazer isso ou aquilo, ou alguma outra coisa. E eles dirão imediatamente que são metodistas, presbiterianos ou alguma coisa semelhante. E que não tem que remar com você no mesmo barco. Vejam. Exatamente o que ocorre neste tempo. Porque tudo é paralelo. Não, eu não preciso disso. Correto. Assim Assim querem, Deus diz. Se assim desejam, pois assim os deixo. E realmente crerão que isso é verdade, porque também lhes darei uma mente reprovada quanto à verdade. Daria então uma mente reprovada. Querem continuar assim? Pois continue assim. Agora também veja o que diz a Bíblia. E da maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também virão estes nos últimos dias, com mentes reprovadas, concernentes à verdade, os quais converterão a graça do nosso Deus em dissolução e negarão o Senhor nosso Deus. Agora você pode ver onde está a coisa. Não é somente o sistema católico, mas também o protestante. É a coisa inteira. O mundo organizado. Esse é o cavaleiro do cavalo branco sob a aparente justiça de uma igreja. Vê você? Mas é anticristo, tem que aparentar ser semelhante a Cristo. Até vem sobre um cavalo branco, como também Cristo vem sobre um cavalo branco. Vê? É um copião. Um imitador. Tudo é tão semelhante que enganaria os próprios eleitos se fosse possível. Espere, se fosse possível. Este é o anticristo que começou na primeira era da igreja e continua cavalgando através de cada era. Note bem. Você me pergunta, estava ainda lá nos dias dos apóstolos? Então foi chamado Nicolaíta. Depois, na próxima era, foi uma doutrina na igreja. Primeiramente era apenas um ditado. Depois se tornou uma doutrina. Todas essas pessoas se vestindo bem, com a educação toda desenvolvida, pessoas tão importantes, não queriam todo esse alvoroço na igreja, não. Eles não queriam nada com isso chamado Espírito Santo. Tinham que ser uma igreja. Eles não queriam nada com isso chamado Espírito Santo. E hoje também não querem nada. Não desejam ter nada a ver com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele disse na página 134 que viria encarnado. Tinham que ser uma igreja, diziam. Nós passaremos pelo concílio de Nicéia lá em Roma. Depois, quando vieram ao concílio, tomaram costumes da Roma pagã e suas superstições, e também tomaram Asteros, a rainha do céu, e a converteram em Maria, a mãe de Jesus. Fizeram intercessores dos mortos, tomaram a hoxa redonda, a qual ainda a corta redonda, e a chamaram o corpo de Cristo. Por quê? Porque segundo eles, representa a mãe do céu. E quando o católico passa diante de um altar, faz o sinal da cruz, porque essa vela acesa deve ser a hóstia, a qual é convertida em Deus, pelo poder do sacerdote. Isso não é outra coisa a não ser
puro paganismo. A veces digo, yo no entiendo, Às vezes pero sí digo, entiendo eu não por la gracia entendo, de Dios. mas sim entendo Agora, pela fíjense graça como de es que Deus. ellos hacen estas Agora cosas. note como é que Y eles les son fazem essas concedidos coisas. sus E são deseos. concedidos No, seus ustedes desejos. no tienen que hacer estas Não, cosas. vocês não No, têm que Señor. fazer essas Si coisas, usted não, no quiere Senhor. hacerlo, pues Se você no não quer serán fazer, pois forzados. não serão Si usted no forçados. quiere conformarse Se con la você palabra não de Dios quer en se cuanto al modo conformar de com a palavra de Deus vivir, la quanto ao modo adoración, de viver, etcétera, a adoração, esos son etc. los ABC. Esses são os Pues usted ABC. no tiene que hacerlo. Pois Dios você não no tem que obliga fazê-lo. a nadie. Deus não obriga ninguém. Y él escribe a la derecha, a la E izquierda. ele escreve à direita, Ahí él à escribe, esquerda. Dios Aí na no esquerda ele obliga escreve: a nadie. Deus não obriga ninguém. Dio el libre albedrío al Deu hombre. livre-arbítrio ao homem. Dios no obliga a Deus nadie. não obriga ninguém. Dio el libre albedrío. Deu o ao homem. livre-arbítrio ao homem. Pero déjeme decirle una cosa. Mas me Se deixe seu nome dizer foi uma colocado coisa: no livro da se vida seu del nome foi Cordeiro colocado antes da no livro da fundação vida del do mundo, Cordeiro antes da entonces fundação do usted mundo, então você se agradará tanto em fazer estas coisas tanto que quase em não fazer poderão essas esperar coisas hasta que el quase não momento poderá nem oportuno esperar para até o momento cumprir con la oportuno palabra. para cumprir com a Se palavra. usted está escrito no livro da vida del Se Cordeiro, você está escrito no livro da vida do usted Cordeiro, se agradará tanto você em se cumprir agradará tanto em estes cumprir ABC. estes estas ABC. pequeñeces para luego Essas recibir coisas las pequenas grandes. para depois receber as escribe a la derecha grandes. hacia arriba el nombre Ele escreve à en el direita libro para de la cima o vida del nome Cordeiro. no livro da Hacia vida do arriba. Cordeiro. Para El cima. nombre en el libro de O la vida del nome no Cordeiro. livro da vida do Cordeiro. Si usted está escrito ahí, Se você está escrito colocado aí, ahí en el libro de la vida del colocado Cordeiro, aí no antes livro de da la vida do fundación del Cordeiro, mundo, entonces antes da usted fundação se do mundo, agradará então tanto en você hacer se estas agradará cosas tanto que em fazer casi no essas podrá ni coisas esperar que quase não hasta el poderá nem momento esperar oportuno para até o cumplir su momento palabra. oportuno para cumprir sua possivelmente palavra. Você talvez diga: Yo quiero que Veja, entienda esto. Yo soy eu quero tan que entenda isso, eu religioso. sou tão Es muy religioso. posible. ¿Quién É puede muito decir que possível. aquellos sacerdotes en los Quem días de pode dizer nuestro que aqueles Señor sacerdotes Jesucristo no nos dias fueron do nosso Senhor religiosos? Jesus Cristo ¿Quién não foram puede decir que religiosos? Israel no fue Quem un pode pueblo dizer que religioso allá Israel en el não desierto foi um povo cuando religioso aún- lá no deserto Y quando usted ainda... me dice, E pues você Dios me me ha diz: bendecido tantas veces. pois Sí, Deus me abençoou y a ellos tantas también. vezes, sim, e Pues a ni eles tenían também. que trabajar para vivir, Pois nem porque tinham Dios que los trabalhar para alimentaba del viver, cielo. porque Deus Pero os alimentava Jesús do céu. dijo, todos Mas Jesus perecieron disse: y están todos perdidos. pereceram e Ellos estão decían, perdidos. nuestros Eles padres diziam: comieron el maná en el nossos desierto pais por comeram 40 maná no anos. deserto por Jesus 40 lhe anos. contestou: Jesus "Vuestros padres respondeu: comeram el maná en el vossos desierto pais y comeram son maná no muertos, deserto e são eternamente mortos, separados. eternamente Pero yo soy el separados. pan vivo que Mas descendido eu del sou o cielo". pão vivo que Y desci escribe a do la céu. derecha el pan vivo. E ele escreve à direita: o pão vivo. Si alguno comiere de este pan, Se alguém vivirá para comer deste siempre, pão, pues viverá para él sempre, es el árbol pois de la vida. ele é a árvore da Y escribe a vida. la izquierda ahí, E escreve à el esquerda árbol. aí: a acá en árvore. este, en el azul, escribe el árbol de la Aqui vida. neste no azul escreve a árvore da vida. Nadie puede decir que estos sacerdotes tan Ninguém pode religiosos dizer que estes que le sacerdotes llegaron a Jesús tão religiosos no eran hombres que de chegaram a primera Jesus clase. não eram Ellos homens de cumplían primeira con la ley classe. al pie de la Eles letra cumpriram com a y lei con ao pé da todo lo letra. que la iglesia E decía. com tudo que a igreja Porque si no dizia. lo hacían, los Porque apedreaban. se não fizessem, Sin os embargo, apedrejavam. cuando se No encontraron con entanto, Jesús, quando ¿sabe se usted cómo encontraram lo com llamó? Jesus, sabe Juan les você había como dicho, chamou? generación de víboras. João tinha dito, No penséis geração de víboras. que por Não pertenecer a penseis esta organización que por tienen algo que ver pertencer con a Dios. essa organização tem algo a Jesús ver les com dijo, Deus. E vosotros Jesus sois de disse: vuestro padre, el vós diablo, sois de vosso pai o porque cada diabo. vez que Dios envió un profeta, Porque a cada vez que vosotros Deus lo enviou um apedrasteis, profeta, vós y no o apedrejaste apedrasteis, y lo echasteis e en la o tumba. expulsaste, Y ahora os o ocupáis lançaste no en túmulo, e blanquear agora sus ocupais tumbas. Le em hablaba duro. branquear seus túmulos. Falava Hay un duro. mensaje que nuestro Há uma hermano William nos mensagem dice que o nosso irmão William nos diz, que él les hablaba duro a aquellos que ele que falava hablavam duro duro àqueles que falavam seja, duro que dele. Ou aquellos seja, que le que decían a Jesús, aqueles "Tú que eres un diziam a impostor, Jesus: tú eres por el você é dedo um de impostor, Belzebú, tu echa és fuera los pelo demonios", y dedo de todas esas cosas. Belzebu, expulsa os demônios e todas essas coisas. Y Jesús les hablaba E duro, Jesus falava paredes duro, blanqueadas y sepulcros blanqueados, le paredes decía. branqueadas e Hay un escrito sepulcros que ele diz, branqueados, ele dizia, tem um Es igual escrito que ele dizia, denominaciones. é igual denominações. Ahora mire, sigue diciendo, Agora veja, continua dizendo:
Agora, não fez o mesmo a Igreja Católica? Note em Joana d'Arc, São Patrício e os demais. Os colocaram no túmulo. Depois, como uns 200 anos depois, desenterraram o corpo de Joana d'Arc e lançaram no rio. Antes já tinham queimado como uma bruxa. Ele disse: sois de vosso pai o diabo e suas obras fazeis. Exatamente. É da mensagem do poder de transformação, onde ele disse: como o mundo no tempo de Jesus como o mundo no tempo de Jesus não sabiam que a primeira vinda do Messias estava cumprida ali nele, diziam que era um jovem endemoniado, que expulsava os demônios pelo dedo de Beelzebub, que era um comilão e bebedor de vinho, e amigo de cobrador de impostos de todas as pessoas, e tinha um conceito muito mau sobre Jesus. Ou seja, o desprestigiavam falando mal dele. Por isso encontramos que Jesus, quando falava duro contra essas pessoas que tinham esse conceito negativo sobre Jesus Cristo. E Cristo sabia quem ele era. Não ia se desanimar por esses comentários dessa semente da serpente. Para quê? Não prestava atenção, ele veio cumprir seu programa, seu propósito, pelo qual Deus o enviou. Ele tinha um trabalho a realizar conforme o programa divino, o qual estava selado nele. Quando ele diz: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus não se desanimava em sua primeira vinda. E em sua segunda vinda também não. Exatamente. Estou na página 137, continuando ali. Exatamente. 137 do livro dos selos. Isso correrá por todo o mundo. Agora, isso é o que Jesus disse. E pensam que está bem. O cavalo branco parece muito bonito, mas vejam quem realmente o cavalga. No entanto, eles assim desejavam. E Deus disse que lhes daria uma mente depravada. Recordem, essa prostituta de Apocalipse 17 era a Babilônia misteriosa, mãe das prostitutas. Aí ele escreve à direita: Babilônia, mãe das prostitutas. João a admirava, assim como este homem escreveu. Você o verá mais claro quando chegarmos, quando ele está olhando esse cavalo. Aconteceu que ele admirava com grande admiração, mas o mistério era que ela bebia o sangue dos mártires de Cristo. Era uma igreja formosa, preparada com púrpura e ouro, e com uma taça em sua mão cheia de sujeira, cheia da sujeira da sua fornicação. Agora, o que é fornicação? É viver perversamente. Essa é a doutrina que ela estava proporcionando, invalidando a palavra de Deus com suas ave-marias e demais coisas. E aí está distribuindo por todo mundo, espalhando por todo mundo. E os reis da terra cometeram fornicações com ela. Você me dirá: pois isso foi a Igreja Católica. Sim, mas ela é a mãe das prostitutas, as quais são iguais a ela. Então, o que aconteceu? Quando o reformador morreu e sua mensagem também chegou a morrer, então se organizaram e encarregaram os indivíduos que começaram a viver exatamente como lhes agradava, ou seja, como tinha vontade. Em outras palavras, não quiseram ficar com a palavra. Ao invés de seguir em frente com a palavra, ficaram ali dizendo: isto é. Ao invés de seguir em frente, não, já com isso, isso foi o que ele trouxe, assim que com isso eu vou ficar. Não seguiram em frente ao cumprimento dessa palavra, dessa profecia, ou seja, receber o cumprimento. Ficaram ali dizendo: isto é, vocês não façam isso. Lá está o verdadeiro. Ele, lá em cima. Notem bem agora. Este é o príncipe que destruirá o povo de Daniel. Você crê?
Vamos nos apressar, mas eu quero ao mesmo tempo que isso fique positivamente afirmado, porque tão positivamente como sei que estou em pé aqui, também sei que o Espírito Santo me deu essas coisas. Agora voltemos à Bíblia para ver se não é Ele quem destruirá o povo de Daniel e fará tudo o demais. Depois das 62 semanas, será cortado a vida do Messias e não por si. E o povo do príncipe, aí ele escreve, Tito, e também escreve, o Papa é o príncipe tipificado em Tito. O Papa é o príncipe tipificado em Tito. Essa hierarquia que virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Daniel 9:26. Quero fazer uma pergunta. Depois que Cristo foi tirado da terra e finalizados os 3 anos e meio de seu ministério, quem foi quem destruiu o santuário? Quem o destruiu? Foi Roma. Certo. Foi Tito, o general romano. Ele foi esse príncipe. Agora note neste tipo. Quando Jesus nasceu, a besta vermelha se colocou diante da mulher no céu para devorar o seu filho no momento em que nascesse, correto? Quem foi que tentou devorar o menino quando nasceu? Roma. Aí está a besta vermelha. Aqui está o príncipe e a besta. Aí você o tem. Tudo exatamente igual. O quis devorar, mas Deus o arrebatou ao céu para que se sentasse em seu trono. Ali está Cristo agora até o tempo determinado. Agora note no que ele fará. Até que tempo? Até o tempo onde se completou esse número dos escolhidos e ele saísse desse trono de intercessão e tomaria o livro e faria sua obra de reclamação. Apocalipse capítulo 10. Agora vejam, continua dizendo. Por isso a terceira etapa, estou na mensagem a visitação angelical à família humana. Por isso a terceira etapa será para o mundo, para a humanidade, para também as virgens insensatas e para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que está representada nas virgens prudentes. Isso é o que está prometido. É às virgens prudentes que chega o Senhor. Aonde é que o Senhor chega? Às virgens prudentes. Por quê? Elas são as que o estão esperando. Entram com ele às bodas. E depois se fecha a porta e já ninguém mais pode entrar às bodas. Isso está em São Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Essa será a visitação angelical de Cristo à sua igreja, de Cristo noivo à sua noiva, sua igreja virgem, como o caso de que ele nos relata de Romeu e Julieta. Aí no livro de citações, na página 90, que é um extrato do livro dos selos, que está na página 199 do livro dos selos. Essa porção, vamos confirmar aqui. Sim, a 199, página 90, parágrafo 778 diz, assim que se isso era tão secreto, quando ele vem, quanto mais desconhecido será o rapto. Eles querem que diretamente eles dirão, bom, pensei que deveríamos ter um rapto e todo esse juízo sobre a terra, ou seja, são conhecedores da mensagem. Ele disse, já aconteceu e vós não soubeste. Assim será, como ladrão à noite. Como o livro que eu li, vocês sabem. Como é chamado isso? Romeu e Julieta. É o que foi alguém, e ele escreve Moisés e Elias aí. Alguém como que colocou a escada para cima da casa. Foi tanto tempo atrás. E vem, tomou sua... atirou no tempo da noite. Agora, assim nessa forma é que acontecerá.
e eles desaparecerão. No que ellos enviaron para abajo un montón de ángeles con sus Não será asadas questão y de mandar desenterraron las uns anjos sepulturas. com suas pás La Biblia dice para que desenterrar seremos sepulturas. A cambiados Bíblia diz que antes seremos que aún mudados usted pueda pestañear. antes que você até possa Solo piscar. un abrir de ojos. Somente um Todo habrá abrir de terminado. olhos. Así de Tudo rápido. terá terminado assim de rápido. Y arriba escribe escalera, Romeo Em y cima ele Julieta, escreve escada, Romeu e la Julieta. venida del Señor A vinda do y el Senhor rapto e o rapto y la resurrección e a y la ressurreição transformación. e a transformação. Sigue diciendo, por lo tanto, Continua dizendo, portanto, sigue diciendo el doctor William Soto aquí. continua Por lo dizendo o tanto, Dr. William Soto aqui, yo portanto, continuo esperando eu esa continuo visitación esperando angelical a la familia essa humana. visitação ¿Y quién más? angelical à família humana. Cada uno E de quem ustedes mais? también. Cada um de De vocês esa também. visitación, Dessa que es la visitação, visitación del Hijo del Hombre. que é a ¿Quién la visitação do estaba Filho do esperando? Homem. Él también. Quem a estava esperando, ele O sea, também. el Ou cumplimiento de seja, esa o visitación. cumprimento dessa visitação. De esa visitación y con esa Dessa visitação e com se essa visitação materializarán las promesas de la se venida del Señor, materializarão as de la promessas da vinda do resurrección de los Senhor, muertos en da Cristo, ressurreição dos de la fe mortos para em ser Cristo, transformados y raptados, da fé para y por serem consiguiente, transformados e la raptados e, transformación de los consequentemente, creyentes en Cristo que a estén transformação vivos dos crentes en el em día Cristo que postrero. estiverem vivos Y el no último rapto, dia. mira, vean ustedes, E o con rapto, la veja, visitación de los 7 vocês ángeles com a mensajeros, visitação dos 7 no anjos se mensageiros, materializó la não promesa se de la resurrección materializou y la a transformación. promessa da ressurreição e Tiene da que ser con la transformação. última Tem manifestación del que Hijo del ser com a Hombre última que se manifestação do Filho do Homem esas que promesas. se materializaria essas promessas. Y por consiguiente la transformación de los E, creyentes consequentemente, a en Cristo que estén vivos en el transformação día dos crentes em postrero, Cristo que y estiverem el vivos no rapto último o dia. arrebatamento de E la o iglesia rapto del ou Señor arrebatamento Jesucristo da igreja do para Senhor ir a la Jesus cena de Cristo las bodas del Cordero. para ir à ceia das bodas La do página Cordeiro. 123 del libro de Na citas, página 123 do livro de citações, párrafo parágrafo 10, 90, 1090, nos dice: nos diz, 1099, 1099, 123, párrafo 1099 dice: 123, parágrafo Él era 1099 diz, Elohim, ele era el Elohim, eterno, o pero eterno, en él había mas pensamientos, nele pero en él havia había pensamentos, mas nele Ele havia queria pensamentos. hacerse material. Ele queria se tornar material. Ahí encima escribe Elohim. Aí em cima ele escreve Dios Elohim. quería hacerse carne. Deus queria se fazer carne. Y abajo escribe: uno tiene que hacer E embaixo algo ele escreve: para a simbolizar. pessoa tem que fazer algo para simbolizar. Él quería hacerse material. Ele queria E que se hizo tornar ele? material. E o que ele Entonces fez? él habló una palabra y la Então palabra ele fue falou uma materializada. palavra e a palavra Eso foi es materializada. la pintura entera de E Génesis isso a é Apocalipsis. todo o Não é quadro nada desde o incorreto, Gênesis ao é Elohim Apocalipse. materializado. Não há nada errado, é Para que Elohim él pudiera ser materializado. tocado, Para que ele sentido. pudesse ser Y en el tocado, milenio, sentido. allí está Elohim, E no milênio ali sentado en está el trono. Elohim, Eso es sentado no correcto. trono. Com Isso é todos sus correto. súbditos alrededor de Com él, todos os seus los que él súditos ao predestinó redor antes dele, de la fundación os del que mundo. ele predestinou Como um homem antes da fundação do construindo mundo, campaneos, como um homem ou construindo haciendo campaneos, sinos, el ou fabricante, fazendo sinos. cada O campana tiene que moldador, sonar cada diferentemente. sino tem que soar diferentemente. Diferentemente de la otra, los mismos materiales, Diferentemente do outro, pero tanto os mesmos hierro, materiais, tanto acero, mas tanto tanto latão, de ferro, tanto para de aço, hacerla tanto dar de bronze, el para retintín. fazer Essa dar é a maneira o tinido. que hizo Deus. Essa é a maneira Ele que engendrou Deus fez. Ele gerou, a este, ele uniu a este com este, com este, com hasta aquele, que ele obtuvo e aqueles com exactamente isso, lo até que que ele queria. obteve exatamente o que ele queria. Escribe allí las campanas Ele y su escreve aí os fabricación. sinos e sua Y a la izquierda fabricação. una estrella de David, E à esquerda uma estrela y de escribe Davi, campanas arriba, e escreve y encima ahí, sinos em cima. E em cima en el aí, margen arriba escribe la na palabra margem em cima, ele escreve a hablado, palavra fue materializada. falada, foi materializada. Estará Elohim E estará Elohim materializado en el milenio. materializado no Ou seja, milênio. Ou milenio. seja, no sétimo La milênio. palabra hablado A fue palavra materializada. falado foi Estará materializada. Elohim E estará materializado Elohim materializado no milênio. Y aquí bien nos E aqui vejam-nos, escribe, nos en una escreve, libreta escribe a Sodoma y num Gomorra, caderno ele escreve a Sodoma e Gomorra, Elohim, Elohim, Miguel y Gabriel. Miguel e Y hoy Gabriel. estará E hoje Elohim estará
Elohim, Cristo com Moisés e Elias. Em seu anjo visitando a semente de Abraão. Cristo, anjo do pacto. O Espírito Santo em seu anjo mensageiro. Com os ministérios de Jesus, Moisés e Elias, operando, visitando sua igreja, a semente real de Abraão. E depois visitará Israel, antes da destruição do reino dos gentios, do reino do anticristo, porque eles são selados antes de começar a grande tribulação. Pois então eles, vejam vocês, aí é onde eles verão e dirão, este é quem nós estamos esperando. Essa visitação viria depois a eles, mas primeiro o tem é a igreja. Ele nessa mensagem é a marca da besta. Vejam ali, nos deixa um escrito, quando ele ao final está dizendo, quando ele ao final está dizendo, tenho minhas mãos levantadas para essa luz, e ele escreve ali, o pilar de fogo, visita seu povo, sua igreja, e depois visitará Israel. É o pilar de fogo que ele viu, nessa visão que lhe foi mostrada, onde ele estava vendo ali, a coluna de fogo, o pilar de fogo, falando alguém mais acima de onde ele estava. E que foi e pousou sobre o quartinho de madeira. Ele, depois que desceu ali, viu, ele viu nada mais e nada menos que o instrumento, do qual ele já tinha visto, a coluna de fogo falando. Ou seja, aqui, ele viu o mesmo que Pedro, Tiago e João viram. Primeiro viu toda essa manifestação, Pedro, Tiago e João, mas depois, ao final, viu somente um. Viu a Jesus sozinho, viram Jesus sozinho. Igual ao reverendo William Branham. Agora continua dizendo aqui. Portanto, a vinda ou manifestação do Filho do Homem plena para o último dia, sua manifestação final será no Ocidente. Isso será o que os judeus verão e dirão, este é quem nós estamos esperando. E aí vamos deixar. E não sei se teremos que esperar até que chegue o momento da abertura do sétimo selo, o qual os 7 trovões, a voz de Cristo, abrirá a sua igreja neste tempo final. Na terceira etapa, para nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Onde seria aberto o sétimo selo? No cumprimento da terceira etapa. Veja na mensagem de hoje, ele nos diz aí onde é que os trovões iam estar emitindo suas vozes também, de tantas mensagens que ele nos falou. Página 23 diz, da mensagem de hoje. Assim que a terceira etapa estará se manifestando no idioma sobre a terceira etapa. Estará sendo falada a palavra. Esses trovões estarão emitindo suas vozes. Ou seja, Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, o anjo forte, de Apocalipse 10, estará falando novamente à sua igreja, numa nova era. A era da pedra angular. E aí é onde o veremos manifestado. E o veremos cumprindo a visão da carpa da tenda e cumprindo consequentemente tudo o que ele prometeu que vai fazer, ou tudo que foi visto pelo reverendo William Branham, que o Espírito Santo estaria fazendo nessa carpa catedral. Mas claro, não canta um galo. Na página 113 deste livro de citações, parágrafo, parágrafo 989, nos diz ali, página 989, parágrafo 989, isso é da mensagem desespero. Ó igreja, despertem e sacudam-se, belisque a consciência e despertem nessa hora. O que é beliscar a consciência? É com um belisco aí e dói. Agora um belisco da consciência para que despertem a realidade da manifestação de Deus, da visitação de Deus neste tempo. Temos que entrar em desespero. Ou pereceremos. Algo vem da parte de Deus.
Eu Así sei dice el que é. Señor. Assim Y dibuja diz una o piedra Senhor. angular y la flecha sea la E piedra desenha angular. uma pedra angular e a flecha Algo para a está pedra en angular. camino. Algo está Por a lo tanto, caminho. nos conviene desesperar. Portanto, nos convém Es desesperar. asunto de vida É o muerte. assunto de vida Y ou si nos morte. descuidamos, E se nos passará descuidarmos, e não lo passará veremos. e Porque não ele dijo que veremos. seria Porque ele disse que sencillo. seria simples. Y él escribe ahí a la izquierda hacia arriba. E ele escreve aí à esquerda para Apocalipse 10 cima, del 1 al 11, Apocalipse 10, do 1 a 7 11, verso 2, 7, 14 versículo verso 2, 1. 14, Es el versículo 1. séptimo sello, É o es igual sétimo selo, la venida é del igual Señor. à vinda Que do es Senhor. Lo que vendría en O que é que camino, viria algo está en camino. a caminho, algo está a Algo viene caminho. de parte de Dios. Y él Algo escribe ahí, vem da es el parte de séptimo Deus e ele sello, escreve es aí. igual. É o sétimo La selo, venida é del igual. Señor. A vinda do Y Senhor. arriba escribe E em algo cima ele viene, escreve: algo vem. que es en forma O que é? de Em pregunta. forma Algo viene. Que de es pergunta. Algo vem. O que é? que Dios nos ayude Que Deus a nos seguir ajude en este a tiempo final en pie delante del Hijo del continuar Hombre, neste tempo final em pé diante do Filho do recibiendo Homem, esta gran visitación de Dios, recebendo la cual fue essa grande prometida, visitação de Deus, a que qual se foi llevaría a prometida, cabo en que medio de la iglesia. se realizaria E no meio da igreja. Le decimos E al Señor, dizemos ao te Senhor: entregamos todo te nuestro ser, entregamos te todo o entregamos, nosso Señor, ser. nuestra Te alma, entregamos, Senhor, nuestro espíritu, nossa alma, e nuestro nosso cuerpo. espírito Te e entrego nosso mi alma. corpo. Podemos cantar esse canto. Te entrego minha alma. Podemos Te cantar esse entrego cântico? Te mi entrego alma, minha alma. te entrego mi espíritu, te entrego Te mi entrego cuerpo, meu espírito, te entrego meu todo corpo. mi ser. Te entrego todo o meu ser. Nos ponemos en pie Nos colocamos em y pé cantemos e este cantemos canto. este cântico. Te entrego Te entrego mi alma. minha alma. Señor, lo que soy, lo pongo a tus pies. Mi vida, mi aliento, dame de tu ser. Me rindo en tu altar, dame de tu fe para ser usado, todo tu poder. Te entrego mi alma y llénala de paz, para que en tus manos tú puedas obrar. Quita toda duda de mi corazón y fluyas en mí sin limitación. ¿Para qué? Para que tú fluyas. Para quê? Para que tu fluas em mim. Fluyas en cada corazón, en cada iglesia. Flua em cada coração, em sin cada igreja, limitaciones. sem Mire, nos limitações. dice en el mensaje, Veja, nos diz na que es el mensagem Espíritu Santo. o que é o Espírito Él dice, estoy Santo. procurando Ele diz: estou mostrar procurando lo que es, mostrar o que é, cómo acercarnos a Él. como nos ¿Y qué aproximar debemos dele esperar? e o que devemos Assim, esperar. No se acercará Assim, ciegamente a Él. E assim Como você não se palpando aproximará sobre algo. cegamente dele, como batendo Essa em é a algo, razão palpando por la sobre qual algo.
Essa é a no razão le he pela pedido qual que lo haga en esta não noche. pedi que Eu quero faça que nessa você noite. sepa Eu lo quero que que es el você Espíritu saiba Santo. o que é o Es Espírito una Santo. promesa. É uma Es promessa. un sello. É Es um un selo. consolador. É um Eso es consolador. lo que es. Isso é o que é. Luego, mañana en la noche y la siguiente Depois, noche, amanhã à noite e na noite comenzaremos allí seguinte, mismo a pedirlo hasta que começaremos baje. imediatamente ali Não a pedir até importa que chegue. quanto tempo Não lhe importa tome. quanto tempo Nos tomar. quedaremos aqui hasta Ficaremos aqui limpie su até. corazón. Limpe seu Ele coração. Nunca Ele derramará su nunca espíritu derramará em um seu coração espírito sucio. em um coração sujo. Aparéjese y él Conserte-se se lo concederá. e ele Te concederá. entrego mi alma. Te entrego minha alma. Señor, lo que soy, Sí, Señor. lo pongo a tus pies. Mi vida, mi aliento, dame de tu ser. Me rindo en tu altar, dame de tu fe para ser usado, todo tu poder. Te entrego mi alma y llénala de paz, para que en tus manos tú puedas obrar. Quita toda duda de mi corazón y fluyas en mí sin limitación. Con mis manos levantadas yo confirmo mi fe en tu obra de reclamo como rey. Con mis manos levantadas yo confirmo mi fe que recibo tu venida como rey, como león y como juez. Te entrego mi alma y llénala de paz, para que en tus manos tú puedas obrar. Quita toda duda de mi corazón y fluyas en mí sin limitación. Y fluyas en mí sin limitación. Y fluyas en mí sin limitación. Mire, nos dice en el mensaje, Vejam, nos diz a mensagem: enciende la luz. acende a luz. Dice en la página 32, Señor, Diz na página 32, Senhor, enciende la luz en mí. acende esta a mañana. luz em mim nessa manhã. Creo la palabra. Creio na creo las palavra, mecánicas. creio nas mecânicas. Pon las dinámicas en mí, Coloque as dinâmicas em mim, Senhor. Señor. Levanté
levantei y clamé a suas él. mãos e clamei a Ele. Levante sus manos y clame a él. Levante suas mãos e clame Señor, a Ele. enciende las luces. Senhor, acende as Hay un luzes. hombre aquí que puede Há um encender homem las aqui luces. que pode acender as Estamos luzes. muertos E estamos en mortos comunismo, em comidos comunismo, con toda clase comidos de com todo revoltones de tipo organizaciones. de gafanhotos de organizações, mas há um homem aqui que pode acender as luzes. Es el Esse homem Espíritu Santo mismo. é o Espírito Santo mesmo. Jesucristo manifestado en el Espíritu. Jesus Cristo manifestado no Senhor, Espírito. Senhor, Toca cada una, toque dessas cada manos. uma dessas mãos, solamente ellas. somente, não somente Sino elas, baja del mas brazo, desce al coração. pelo braço até o coração. levantamos las manos. Levantamos dice, as mãos e ele diz: No me toques nada más las manos. não toque solamente nada mais elas, nas mãos, sino não baja somente elas, del mas braço desce al pelo corazón. braço ao Y coração enciende la luz. e acende del a luz do Evangelho. Bendito sea. Bendito seja o Senhor. Bendito seas, Señor. Bendito seja, Podemos Senhor. cantar ese canto Podemos também. cantar esse cântico y também le decimos, e ayúdame, dizemos: ajuda-me, guíame, guia-me, moldéame, santifícame, molde-me, para santifica-me, que te manifiestes para en mí, que te sin manifestes em mim, limitaciones. sem limitações. Bendito seas. Bendito Bendito sea, sejas, Señor. Y bendito está la joven seja, Senhor. que Se lo está puede jovem cantar. que con pode nosotros. cantar conosco. Bendito seas, Señor. Bendito seja, Senhor. Porque tu visitación é tua la visitação, é a visitação angelical a su iglesia hoy. angelical à sua igreja hoje. A esa visitación y a través de esa A visitación, essa visitação e através dessa ese ángel de visitação, Apocalipsis 8, esse anjo de elevando Apocalipse 8, las oraciones, elevando as esse orações com esse el cual le fue incensário, añadido o qual foi más acrescentado, incienso a esas oraciones, mais que incenso llegue a essas a la presencia orações, de Dios, que chegue à presença de Deus. nuestra plegaria, nuestras peticiones. Nosso Todo pedido, nosso nossos ser. pedidos, todo o nosso ser, Bendito sea, Señor. nossas súplicas, todos os nossos pedidos. Bendito seja, Senhor. Es tu autoridad en este pueblo aquí. És tua autoridade neste Para que povo tu aqui, poder para que teu poder se manifieste en mí, se manifeste em mim, trayendo la palabra trazendo a palavra para transformación, para a transformação, que es la fe de rapto que é a fé de rapto que dan los truenos hoy, que os trovões dão hoje, siguiendo las pisadas seguindo as pegadas hecho carne. do Verbo encarnado. Esta enseñanza Neste ensinamento prometiste darme, que prometeste me dar, echando todo a un lado, colocando tudo de lado toda humildad, e com toda a humildade recibo las promesas recebo as promessas prometiste dar. que prometeste dar. Bendito seas, Señor, Bendito sejas, tu Senhor, visitación, por tua visitação, en este tiempo a qual neste tempo, la estoy. palpando, Bendito a seas, estou. Señor, Bendito sejas, Senhor, visitación, por tua visitação, la cual en este tiempo
a qual neste tempo, palpando-a, estou. Nesta mesma mensagem, acende a luz. Ele nos disse, é a palavra acesa. A luz acende as mecânicas e elas se convertem em dinâmicas. Elas são dinâmicas. Quando há dinâmica, vem a mecânica. E isso começa a colocar a coisa para rodar. É correto. Tome a palavra. Se há tão somente uma coisinha que falta, não acenderá, não começará. Coloque de lado todo peso, todo ismo, todo credo, para que a dinâmica, o Espírito Santo, possa fluir através da palavra. Através do quê? Da palavra. Porque você e o verbo, a palavra, se tornam um. E então o Espírito Santo possa fluir em você. O Espírito Santo possa fluir através da palavra e vindicar a palavra que está prometida neste dia. Então, a grande igreja de Deus se levantará em seus pés, como um avião de propulsão a jato, decolando para os céus, para encontrar o seu mestre. Isso é exatamente correto. Até que façamos isso, não funcionará. E isso é disso que se trata, sim, Senhor. Quem fará isso? Quem o cumprirá neste dia no qual estamos pensando? Recordem, irmão. Agora recorde que se há uma coisinha nela que falta, não começará. Por isso dizemos a Ele que nos molde, que nos ajude, que nos santifique, para assim poder o Espírito Santo fluir sem limitações e fazer que essa palavra, neste tempo final, seja vivificada sem limitações em sua vida e na minha vida. Bendito sejas, Senhor. É a terceira etapa, pela palavra falada da boca do ungido, que falando-nos está, assim como escolhidos, comendo o livro, seremos transformados para poder reinar. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por tu visitación. Bendito seja, Senhor. La cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Ajuda-me e guia-me, que possa colocar tua palavra bem. Ajuda-me e guíame, que pueda colocar tu palabra bien. Moldea
molde-me, santifícame, santifica-me, que pueda colocar tu palabra, que possa colocar tua palavra bem. moldéame, santifícame, que pueda colocar tu palabra bien, que pueda colocar tu palabra Cuando sabemos para qué, Quando sabemos para quê, nos esforçamos. então nos ¿Para qué esforçamos. necesitamos que Él nos Para moldee? que necessitamos que Ele nos molde, que Ele nos santifique, que Ele nos ajude, que Ele nos guie, para colocar a palavra bem. Página 254 del livro de Página 254 do livro dos selos. Mas quando esse grupo, que é Moisés, Elias e os escolhidos, possam tomar essa palavra e colocá-la bem, então partirá, cortará. Não haverá limitações no que essa igreja noiva com o mensageiro faria neste tempo final. Deixamos assim conosco nessas palavras de saudação o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.